Shutterstock Music. Fala, meu caro aluno, professor Sérgio Araújo com vocês aqui mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Posologia. Hoje vamos iniciar uma série nova, Aliviando a Dispneia, uma série em 4 episódios. Muito provavelmente essa aula vai ser dividida em 2 partes, porque é uma aula um pouco maior. Então nós iremos dividir em 2 partes para facilitar o estudo de vocês. Então, Aliviando a Dispneia é a aula de hoje. Vamos direto para o nosso PowerPoint. Nós podemos ver que é uma série dividida em 4 episódios. Se você chegou pela primeira vez a esse canal, nós estamos fazendo uma série chamada Aliviando. O objetivo principal dessa série é trazer para vocês um contexto onde alguns pacientes enfrentam problemas de saúde e o objetivo é que a gente vá guiando vocês para entender como os tratamentos funcionam dentro de um contexto onde o paciente está doente. Por isso que é série Aliviando. Nós estamos na série Aliviando a Dispneia, ou seja, iremos falar de doenças dispneicas. Iremos falar de doenças que o principal sintoma será a dispneia. Na aula de hoje iremos falar sobre asma. Então, o título da nossa aula é Entendendo a Asma. Já coloquei aí parte 1, porque iremos dividir essa aula em 2 partes, para que cada parte fique ali em torno de 40, 50 minutos no máximo, que é um tempo razoável para a gente se ater, prestar atenção, para a gente encaixar em nossa rotina diária. Aliviando a Dispneia começa com Entendendo a Asma. Mas antes, deixa eu me apresentar. Se você chegou pela primeira vez nesse canal, meu nome é Sérgio, sou o professor Sérgio Araújo, eu sou fundador aqui do canal Posologia, sou graduado em farmácia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tenho mestrado e tenho doutorado também em Biologia Molecular e Bioquímica. Claro, se você está assistindo uma aula que muitas vezes é vista na graduação, num outro contexto, ou se você está estudando para concurso, ou se você está atendendo um paciente, ou se você é um profissional liberal da área da saúde, é claro que ao assistir essa aula você pode ter dúvidas. E se você tiver dúvida, você vai tirar essa dúvida com quem? Você pode tirar essa dúvida diretamente comigo. Aqui na tela vocês podem ver vários dos meus contatos. Nós temos as redes sociais, que você pode entrar em qualquer uma delas e eu irei responder todos os contatos que vocês fizerem. Também temos o meu e-mail, você pode me mandar uma mensagem diretamente para o meu e-mail. Mas você quer saber qual a melhor forma de entrar em contato comigo? É sendo membro do canal Posologia. Porque quando você é membro do canal Posologia, você vai ter vários benefícios. Você vai ter vídeos exclusivos, você vai ter acesso ao meu grupo do WhatsApp, onde você poderá conversar com outras pessoas que têm fome de aprender farmacologia também. E com certeza você poderá entrar em contato muito mais facilmente comigo. E lógico, além de você ter todos esses benefícios, você vai estar ajudando o canal a crescer. Você vai estar ajudando a fazer com que eu consiga produzir mais conteúdo e espalhar o conhecimento pelo mundo. Mas o que nós veremos na aula de hoje? Eu sei que você está muito interessado em saber o que nós veremos na aula de hoje. Qual vai ser o conteúdo da nossa aula de hoje? Eu posso dividir essa aula em 4 partes, para facilitar. Inclusive, se você quiser pular o capítulo diretamente para uma dessas partes, muito facilmente você vai conseguir aqui no YouTube. Você pode ir diretamente no link do capítulo e pular para aquilo que lhe interessa. Primeira parte da nossa aula, iremos falar, iremos discutir
como a asma é desencadeada. Tenho certeza que vários de vocês podem ter tido contato com alguém da família asmático, algum parente, alguém próximo, às vezes até um paciente asmático. E a gente precisa entender como os sintomas são desencadeados, porque nós conseguimos prevenir o desencadeamento de uma crise aguda de asma. A gente consegue prevenir o paciente de ficar internado porque não ficou exposto àquilo que estava desencadeando a asma. Entender como a asma é desencadeada é entender também quais os atores. E quando eu estou falando ator, eu não estou falando do ator do teatro e da televisão, não. Eu estou falando quais as células. Quais as células e o que elas fazem para o paciente ter asma. Nós vamos ver que muita gente no mundo tem asma, mas não é todo mundo. Então existe um grupo que se diferencia geneticamente ou não, ou por exposição. Eu vou trazer algumas teorias que mostram que a exposição está fazendo com que a prevalência da asma tenha aumentado no mundo, mas a exposição ou a genética faz com que esse grupo de pessoas tenham atores específicos que causam a sintomatologia da asma. É isso que a gente vai entender na primeira parte dessa aula. Na segunda parte, iremos ver quais os fatores que favorecem o surgimento da asma. A asma não surge do nada. Muitas vezes, o paciente ele passa vários anos sem ter um sintoma de asma. E quando ele se muda de cidade, desencadeia a asma. Ou o contrário, muitas vezes o paciente passa anos tendo sintomas todas as semanas, às vezes todos os dias. E quando ele se muda de cidade, ele passa anos sem ter um sintoma. Então, quais são esses fatores que vão favorecer ao desenvolvimento dos sintomas da asma e quais são os fatores que vão proteger o paciente dos sintomas da asma? Isso a gente vai ver na segunda parte da aula. Terceira parte, o que o remodelamento traz de prejuízo para o paciente. E a gente já vai começar a entender que a asma é uma doença em que o fim dela é o remodelamento. Remodelamento de quê? Remodelamento das vias aéreas. O tratamento, quanto mais precoce, vai impedir que esse remodelamento aconteça. Então, nosso objetivo inicial, quando o paciente de asma é tratado, é impedir que ele chegue na fase de remodelamento das vias aéreas. A gente vai ver isso na terceira parte da aula. E na quarta parte, os sintomas na asma podem ser relacionados aos mecanismos fisiopatológicos. A gente vai ver quais são os principais sintomas e a gente vai associar isso aos seus mecanismos fisiopatológicos, vamos associar isso aos atores, vamos associar isso ao que as células produzem que geram os sintomas da asma. Então, essas são as 4 partes que veremos na aula de hoje. Mas vou iniciar com uma pergunta relativamente fácil. Qual a definição de asma? Mas ao mesmo tempo que essa pergunta é fácil, é uma pergunta extremamente importante para que nós possamos seguir com a aula. Se não conseguirmos definir, se não conseguirmos entender o que é asma na sua essência, não conseguiremos entender o resto dessa aula. E eu já peço ajuda a você, caro aluno, que está aqui assistindo uma aula no canal Posologia, já coloca aqui nos comentários qual o seu entendimento sobre asma. Coloque com suas próprias palavras, dá uma pausa nesse vídeo e deixa logo eu chamar a atenção a vocês para uma coisa. Quando nós refletimos sobre um assunto, nós aprendemos muito mais e melhor. Então, o primeiro passo para que nós possamos terminar esse vídeo
possamos terminar essa aula, esse episódio para entender asma e dizermos ao final, eu agora sei de verdade o que é asma, é a cada momento estarmos refletindo. Aproveita que isso é um vídeo, você pode pausar o vídeo e escreva aqui embaixo nos comentários. Asma é isso, isso e isso. Esse é meu entendimento, essa é minha definição. Porque quando você, no próximo slide, quando eu virar para mostrar a você o que é asma, você vai comparar aquilo que você sabia com o que eu trouxe. E essa comparação é quem vai criar as conexões neuronais para você começar a entender de verdade o que é asma. Vou voltar aqui para o nosso slide. Então, qual é a definição de asma? Eu tenho aqui 3 alternativas. Você já pode colocar nos comentários o que você respondeu e por que você respondeu isso. Asma é uma doença infecciosa? Nós temos doenças infecciosas que têm sintomas muito parecidos com a asma. Então, a asma é uma doença infecciosa? Será que a asma é uma doença degenerativa? Degenerativa do tecido pulmonar? Será que a asma é uma doença obstrutiva? Ou será que a asma é uma doença inflamatória? Pausa o vídeo agora, coloca a resposta, coloca a alternativa. Eu coloquei A, coloquei B, coloquei C, coloquei D. Depois que você responder, você volta aqui. Tudo bem? E aí, responderam? Marcaram? Então vamos lá. Asma é uma doença inflamatória. Hoje nós entendemos que a asma é uma doença inflamatória. E olha como é interessante. Asma, em algum momento no passado, já foi compreendida como uma doença obstrutiva. Apenas uma doença obstrutiva. Hoje nós sabemos que a asma é uma doença que tem caráter obstrutivo, mas é eminentemente uma doença inflamatória. Olhando aqui para a definição de asma, nós temos um distúrbio inflamatório crônico. Então vamos lá. Asma inicialmente era uma doença considerada apenas obstrutiva. Quem lembra quando a asma era tratada apenas com broncodilatadores? Apenas com broncodilatadores de curta ação. A gente vai ver isso no segundo episódio. O que são broncodilatadores de curta ação. Mas salbutamol, por muito tempo, foi o tratamento preferível da asma. Porque acreditava-se que a asma era uma doença obstrutiva. Até que o entendimento mostrou que, na verdade, a asma é uma doença inflamatória. E aí entrou o tratamento com anti-inflamatórios do tipo corticoides. São usados corticoides por via oral apenas quando a asma é muito grave e em casos extremos. Na maioria das vezes, os corticoides usados são corticoides inalatórios. Por uma série de razões que nós veremos apenas no episódio número 2. Mas a asma era uma doença obstrutiva, depois o entendimento mostrou que a asma era uma doença inflamatória, e hoje nós sabemos que a asma também é uma doença remodeladora. E a gente vai entender mais para o final dessa aula, por isso, se você está nesse momento da aula, não deixe de assistir o final, vamos falar sobre o remodelamento na asma, que é exatamente o que nós não queremos que aconteça. Nós queremos impedir que o paciente chegue na fase de remodelamento da asma. Por isso, se a asma é uma doença obstrutiva, nós utilizamos broncodilatadores para dilatar os brônquios e fazer com que o ar passe mais facilmente para o tecido pulmonar. Mas é claro que o segredo do tratamento da asma não está em broncodilatar toda hora. Broncodilatar é quando existe uma crise aguda. O segredo da asma está em desinflamar com os corticoides inalatórios. Se o tratamento é feito com broncodilatadores, se o tratamento é feito com corticoide inalatório, dificilmente o paciente vai chegar na fase de remodelamento. Mas se ele chegar na fase de remodelamento, infelizmente, houve progressão da doença para um estágio em que a gente não tem mais como reverter. A ideia é impedir que chegue nesse estágio. Mas voltando à definição, asma é um distúrbio inflamatório crônico das vias aéreas.
Então, todos os sintomas que serão observados serão sintomas das vias aéreas. Produz episódios. Quais são os principais sintomas observados? E a gente vai ver isso mais para o final dessa aula também. Os principais sintomas observados são sibilos, é a dispneia, é a famosa falta de ar, é a dificuldade de respirar, também aperto no peito e tosse, principalmente em quais horários? À noite e no início da manhã. É muito comum o paciente acordar com sintomas de dispneia, de aperto no peito. E nós veremos os motivos pelos quais isso acontece também. No final dessa aula eu vou falar de cada um desses sintomas, os mecanismos por que cada um desses sintomas ele acontece. Continuando, esses episódios geralmente estão associados à obstrução, uma doença obstrutiva, só que essa obstrução é variável do fluxo de ar. Iremos ver na segunda parte desse episódio 1, um exame chamado espirometria, que mede exatamente o fluxo de ar, essa variação no fluxo de ar. E a gente vai ver que esse é um exame importante para definir se a asma do paciente é grave, moderada, leve, intermitente, porque isso vai direcionar o tratamento. Então, muitas vezes, essa obstrução variável ela é reversível espontaneamente, mas é claro que com o tratamento medicamentoso, essa reversão ela é mais rápida e às vezes melhor também. A inflamação também pode causar um aumento da hiperresponsividade brônquica. E olha só que interessante. O paciente tem um processo inflamatório. Esse processo inflamatório vai ser tratado com corticoide inalatório. Vai diminuir a reação imune que acontece dentro do tecido pulmonar. Se esse tratamento não acontece, o que o paciente vai apresentar é que essa resposta imune ela vai tornar o tecido pulmonar tão responsivo que essa hiperresponsividade brônquica vai fazer com que o tecido pulmonar, ao entrar em contato com alguma partícula que vai desencadear a asma, vai provocar não apenas uma reação e uma pequena irritação das vias aéreas, mas o fechamento, se não completo, quase completo, dos brônquios. Isso é o que nós chamamos de hiperresponsividade brônquica e, como tem na definição, ela ocorre a uma variedade de estímulos diferentes. A gente vai falar na epidemiologia da doença que a prevalência está aumentando. Se a prevalência está aumentando, deve existir razões. Eu vou trazer algumas hipóteses e eu quero que vocês discutam, que vocês reflitam comigo. Asma no mundo. Quantos asmáticos? Esse dado é um dado recente. 339 milhões de pessoas no mundo têm asma. O número é muito alto. É mais do que a população brasileira. Na verdade, é quase o dobro da população brasileira. 339 milhões de pessoas no mundo têm asma. Só que a gente pode pensar, se nós temos um crescimento no número de pacientes com asma, isso é óbvio, porque a população está aumentando. Mas o melhor parâmetro para avaliarmos os motivos pelos quais a asma está aumentando é fazer uma comparação relativa. Em 1950, o percentual mundial de pacientes com asma era em torno de 3,5%. Em 1970, esse percentual aumentou para 6,1%. 1986, 11%. Veja o percentual em 1996, 20%. A pergunta é, a que se deve esse aumento na prevalência? Por que de 1950 até 1996, o que aconteceu nesses 46 anos, o percentual mundial, a prevalência mundial de pacientes com asma passou de 3,5% para 20%.
Algumas hipóteses foram levantadas. Fatores de aumento da asma, aumento da prevalência da asma. Alguns fatores são bem importantes, como, por exemplo, alérgenos ambientais. O aumento no número de alérgenos ambientais, a poluição ambiental. Toda essa poluição ambiental contribui, de acordo com alguns estudos mais recentes, contribui com aproximadamente 25% dos casos de asma. 25% dos casos de asma se refere ao contato do paciente com alérgenos ambientais. Outro fator importante para o aumento do número de pacientes com asma são alérgenos alimentares. Vários alérgenos que vêm contidos nos alimentos fazem com que o paciente tenha a chamada hiperresponsividade brônquica. Isso corresponde a 20% dos casos de asma. Infecções, principalmente infecções virais. Outros 20% dos pacientes também estão relacionados à exposição a vírus. Vírus que, ao entrar em contato com um paciente que tem uma determinada susceptibilidade, vai desenvolver a hiperresponsividade brônquica. E doença do refluxo gastroesofágico. Nós teremos uma série especificamente para falar de doença do refluxo gastroesofágico. Nós vamos ver que está aumentando o número de pacientes com sintomas de refluxo no mundo. Esse refluxo, ele é indiretamente responsável pelos sintomas de asma também. 15% dos pacientes com asma também têm refluxo. Então, esses são os principais fatores que justificam o aumento no número de pacientes com asma no mundo. De 1950 para 1996, houve um aumento aí de quase 6 vezes em números absolutos. Mas vamos agora passear pelo mundo, vamos fazer um tour pelo mundo, vamos conhecer como é a variação na prevalência e dos fatores que podem estar causando asma no mundo. Então nós temos aí pelo menos 6 pontos do mundo, onde eu selecionei como é a distribuição dos pacientes com asma. Vamos começar, claro, pelo Brasil. No Brasil, tem em torno de 6,4 milhões de pacientes com asma. Desses 6,4 milhões, 20% dos pacientes são crianças. Então, no Brasil, a asma é uma doença muito mais prevalente entre as crianças. 6% são adultos. Então, vejam que a prevalência mundial dos pacientes com asma, ela é equiparada à prevalência apenas em crianças no Brasil. 6% são adultos, 20% são crianças, 6,4 milhões é o número absoluto de pacientes com asma. Quando a gente vai para a América do Norte, para os Estados Unidos, o número é muito maior. 24 milhões de pacientes. 6,4 milhões no Brasil, 24 milhões nos Estados Unidos, ou seja, um aumento de aproximadamente 4 vezes. Nos Estados Unidos tem aproximadamente 4 vezes mais pacientes com asma do que no Brasil. Mas os Estados Unidos não têm 4 vezes mais população em números absolutos do que o Brasil. Ou seja, a proporção de pessoas com asma nos Estados Unidos é muito maior. Aproximadamente, não 4 vezes, mas pelo menos 2 ou 2 vezes e meia, provavelmente deve ser. Quando olhamos para a proporção, a distribuição desses pacientes, cerca de 6,1% da população é adulta e apenas 1,6% é crianças. Então, nos Estados Unidos, a proporção já muda, é uma distribuição diferente. Tem muito mais pacientes com asma. E esses pacientes, na maioria das vezes, são adultos. Ou seja, existe um perfil, e a gente vai entender já já pelos fatores de risco, mas existe um perfil americano, norte-americano, que diferencia demais
do perfil brasileiro com relação ao desfecho da asma. Vamos para outra região? A região na Europa, o Reino Unido. 5,4 milhões de ingleses têm asma. Só que quando nós comparamos o Brasil com a Inglaterra ou com o Reino Unido, o Brasil é um país muito maior. O Brasil é um país que tem uma densidade populacional muito maior do que o Reino Unido. Mas quando nós comparamos pelo número de pacientes com asma, tem um número muito parecido. 6,4 milhões no Brasil, 5,4 milhões no Reino Unido. Ou seja, proporcionalmente, no Reino Unido tem muito mais paciente com asma do que no Brasil. E quando a gente olha Estados Unidos e olha Reino Unido, o perfil socioeconômico é muito mais parecido um com o outro do que parecido com o Brasil. O Brasil é um país que tem muitas áreas vazias, tem muitas áreas rurais também, e isso a gente vai ver que é um fator importante para diminuir a prevalência da asma. No Reino Unido, 5,4 milhões de ingleses têm asma. A proporção, 9,6% dessa população de asmáticos são adultos. Também prevalece os adultos, assim como nos Estados Unidos. E 8,7% são crianças. Assim como nos Estados Unidos, vai prevalecer adultos, mas a diferença aqui não é tão grande assim. 9,6% e 8,7% de crianças. Vamos agora para a África do Sul. A África do Sul também é um país muito menor do que o Brasil. A África do Sul também é um país muito menos populoso do que o Brasil, mas a África do Sul tem muito mais pacientes com asma do que no Brasil. 7,8 milhões de sul-africanos têm asma, e aqui a gente tem uma outra comparação. Desses 7,8 milhões de africanos, sul-africanos, 3,2% dos pacientes que têm asma, eles vivem na cidade. E 0,2% dos pacientes, eles vivem no campo. É uma desproporção muito grande. Significa o quê? Que estar no ambiente de cidade favorece muito mais o desenvolvimento de asma do que o ambiente do campo. Isso talvez já comece a justificar os motivos pelos quais nós temos muito mais pacientes com asma nos Estados Unidos, no Reino Unido, do que no Brasil, que é um país muito mais rural, muito mais agrícola, com muito mais campo do que essas regiões que são hiperindustrializadas. Então, muito mais chance de desenvolver a asma em ambiente de cidade. E a gente vai ver que isso está muito relacionado com os fatores de risco também. Vamos para a nossa última região do mundo, é a Austrália. 2,9 milhões de australianos convivem com asma. E aqui nós temos uma outra comparação entre os australianos. A maioria é homem, 69% é homem, enquanto que 31% são mulheres. Mas aqui tem uma ressalva. Estamos comparando apenas idosos, pessoas acima de 65 anos. Nós vamos ver que na grande maioria das outras faixas etárias, essa proporção se inverte. A mulher tem uma prevalência maior de desenvolvimento da asma comparada aos homens. Mas na fase, nos idosos, nos mais velhos, essa proporção, em muitas vezes, ela é próxima da outra, mas entre os australianos é muito mais comum entre os homens do que entre as mulheres. Quando nós olhamos agora a prevalência mundial por sexo e idade, nós podemos observar o seguinte: qual a faixa etária mais comum para o desenvolvimento de asma?
é entre as crianças. Nós podemos observar que até 15 anos aproximadamente é onde nós temos os picos, seja entre homens, seja entre as mulheres também. Homens e mulheres, eles apresentam uma prevalência muito maior de asma quando na infância. Ou seja, a asma é uma doença muito mais comum entre as crianças do que entre os adultos e também entre os idosos. Essa é a primeira informação que nós podemos tirar desse gráfico. A segunda informação que nós podemos tirar desse gráfico é que, quando crianças, a asma é mais comum entre os homens. Mas que depois dos 15 anos aproximadamente, as mulheres são mais prevalentes para a asma do que os homens. E elas permanecem acima dos homens, pelo menos até a velhice. Os idosos, nós podemos ver aí que as linhas quase que se cruzam, são muito parecidas. Mas durante todo o restante da faixa etária, as mulheres são mais prevalentes do que os homens. Olhando para uma mucosa brônquica, um corte histológico da mucosa brônquica, nós podemos ver as estruturas dessa mucosa brônquica. Aí eu coloquei uma pergunta: essa mucosa brônquica é de um paciente com asma, sim ou não? Mas antes de responder a pergunta, eu já vou pedir para você, se estiver gostando desse vídeo, já sapeca o like, já se inscreve no canal também. Você viu que esse é o primeiro episódio de uma série de 4 episódios, todos eles falando sobre doenças dispneicas, aliviando a dispneia. Tenho certeza que se você estiver gostando, você não vai querer perder nenhum outro episódio. Se você não quer perder, se você gosta do jeito em que a aula está acontecendo, se você gosta desse conteúdo, se você acha que ele é relevante para a sua vida profissional, já aproveita essa pausa, se inscreve no canal, compartilha com todos os seus colegas de sala de aula, com todos os seus colegas de profissão e já ajuda o canal a expandir o conhecimento também. Vamos responder essa pergunta. Essa mucosa brônquica é de um paciente com asma? Sim ou não? Eu quero que você interaja comigo. Apesar desse vídeo ser assíncrono, eu quero muito que você interaja comigo. Olha para a pergunta, pausa o vídeo e exercita o seu conhecimento. É assim que você vai aprender. Você coloca nos comentários: sim, é de um paciente com asma. Não, não é de um paciente com asma. Porque eu vou virar agora essa página e a gente vai ver se é ou se não é. Virando o slide, nós podemos ver que essa é a mucosa de um paciente com asma. Que diferenças vocês conseguem observar com a imagem anterior e com essa imagem? Eu tenho alguns pontos que eu gostaria de discutir. Primeiro, nós podemos observar uma hiperplasia de células caliciformes. Essas são as células caliciformes. No paciente com asma, essas células elas são maiores. No paciente com asma, essas células são muito mais abundantes. Elas estão proliferando. Elas estão fazendo um remodelamento que a gente vai falar daqui a pouquinho. Está havendo uma alteração na estrutura histológica. Primeira alteração que acontece é hiperplasia de células caliciformes. O que mais a gente pode observar aqui? Membrana basal espessada. Olha essa membrana basal aqui, que naquela outra imagem ela era fininha, aqui ela está muito espessa. Além de espessa, ela é fibrosada. Ela está ganhando um tecido fibroso. E a gente vai ver que ganhar um tecido fibroso vai fazer toda a diferença para os sintomas da asma também. Além disso, nós podemos observar infiltração de eosinófilos. Olha quantos eosinófilos nós temos na luz do brônquio. Todas essas células vermelhinhas, elas são eosinófilos. E a gente vai entender mais à frente
a importância que esse tipo de célula tem para o paciente com asma. Então, nós temos aí pelo menos 3 alterações que comprometem a função do brônquio e são comuns no paciente com asma. A pergunta agora é: quem são os atores da asma? Um ator você já viu, que é o eosinófilo. Quais são os outros atores? Da mesma forma que eu falei anteriormente, pausa o vídeo, coloca aqui embaixo. Os atores da asma são célula tal e célula tal. Vejam só, nós temos aqui o ar. Lógico, todos nós respiramos e todos nós, a todo instante, estamos respirando alérgenos. Estamos respirando pólen das flores, estamos respirando partículas de insetos que circulam no ar, que são menos densas do que o ar. Estamos respirando pó, poeira. A todo instante nós estamos respirando alérgenos. Respirar alérgeno não é o problema. O problema é como nós reagimos a esses alérgenos. Se nós observarmos aqui, esse alérgeno, o primeiro contato que ele vai ter quando ele passa pela árvore brônquica, quando ele encontra as primeiras células imunológicas, ele vai encontrar com mastócitos e ele vai encontrar também com linfócitos. Como é que eu sei que essa célula vermelha, essa célula roxa, ela é um linfócito? Linfócito porque ele é do perfil da linhagem TH2, ou seja, ele é um linfócito do tipo T helper. Linfócito do tipo T helper, ele pode ser da linhagem TH1 e pode ser da linhagem TH2. Nós vamos ver mais à frente que o paciente que desenvolve asma, ele vai ter uma prevalência desse tipo de linfócito, linfócito TH2. E nós veremos também que existem alguns fatores que aumentam a chance daquela pessoa desenvolver uma resposta TH2 maior do que a TH1. E favorece, portanto, a chance daquela pessoa desenvolver asma no futuro em comparado a pessoas que não foram expostas àquelas situações especificamente. Então, nós temos aqui 2 atores importantes. Olha, vejam só. O que é que pode ser esse alérgeno? Os pelos de animais, podem ser insetos, pode ser a poluição. E o que nós vimos na epidemiologia foi que Estados Unidos e Reino Unido, o número de pacientes com asma é muito maior proporcionalmente à população. São países mais poluídos. Os conservantes também, os conservantes nos alimentos. Nós estamos em uma fase em que a praticidade alimentar é superior ao consumo de alimentos saudáveis. É prático, é enlatado, é pronto, é preparado, é só esquentar? É ótimo. Não, esses alimentos eles têm muitos conservantes. E os conservantes eles vão induzir em pacientes susceptíveis essa resposta, essa hiperresponsividade brônquica, os sintomas da asma. Essas partículas, esses alérgenos, podem ser também partículas virais. Sinusite viral, gripe. Tudo isso pode promover o desenvolvimento dessa hiperresponsividade. Tudo isso pode ser um alérgeno que, ao encontrar com esses 2 tipos celulares, ele pode promover o desenvolvimento da asma. Então, mastócito e também linfócito do tipo TH2. Nós podemos ver aí embaixo o que é que essas células produzem. Eu vou dar uma subidinha só para que a gente possa entender. Então, eles são atores da asma. 2 atores, mastócito e linfócito do tipo TH2. Vou subir um pouquinho só para a gente entender um pouquinho o que é que eles produzem. Mastócitos produzem histamina e produz também os leucotrienos. Se você ainda não assistiu a série sobre inflamação, aliviando a inflamação, eu falei que o ácido araquidônico, quando ele está disponível, ele pode seguir 2 vias. Uma via é a via da ciclooxigenase. Uma outra via é a via da lipoxigenase. A via da ciclooxigenase vai produzir prostaglandinas, que são moléculas
pró-inflamatórias. Tem muitas funções normais no organismo, mas ela tem uma função pró-inflamatória. Já a lipoxigenase vai produzir os leucotrienos. Por que eu estou falando isso? Porque usar anti-inflamatório vai desviar toda a produção, todo o ácido araquidônico para a produção dos leucotrienos. E leucotrienos são broncoconstrictores. Leucotrienos vão fazer com que o paciente tenha mais sintomas de asma. Se o paciente tem asma e utiliza um anti-inflamatório, a gente já pode concluir que vai ou não vai dar certo? Provavelmente não. Provavelmente o paciente vai ter sintomas de broncoconstricção porque vai produzir muito mais leucotrienos. E o linfócito TH2 vai produzir o quê? Vai produzir interleucina 4, interleucina 5 e também esse fator de crescimento, para o crescimento de outras células. E vejam que é exatamente a interleucina 5 quem vai até a medula fazer com que ela produza mais e ative também os eosinófilos. Olha o eosinófilo aí, que é mais um ator da asma. Então, nós temos 3 atores aí, pelo menos. O mastócito, o linfócito TH2 e agora o terceiro vai ser o eosinófilo, que é aquela célula vermelhinha que nós vimos na imagem de um corte transversal do brônquio, no interior do brônquio, estava cheio de eosinófilo, ou seja, uma infiltração de eosinófilo. Esse eosinófilo vai para onde? Ele vai sofrer uma quimiotaxia, está aqui ele andando pelo vaso sanguíneo, ele vai aderir a moléculas de adesão e ele vai promover a transmigração, ou seja, vai haver uma infiltração de eosinófilo dentro da luz do brônquio, que é aquela imagem que nós vimos anteriormente. Então, nós temos o linfócito T. Esse linfócito T é de qual tipo, gente? TH2. TH2. Esse linfócito TH2, produtor de interleucina 4 e produtor também de interleucina 13, se liga ao linfócito B e vai induzir a ativação desse linfócito B. Mas o linfócito B faz o quê? Vejam que o mecanismo fisiopatológico da asma é muito imunológico. Então você precisa entender todos esses fatores. O linfócito B é mais um ator da asma. Quando o linfócito B é ativado pelo linfócito TH2, e quem vai fazer essa ativação é o TH2 e não o TH1. Quando o TH2 ativa o linfócito B vai produzir os anticorpos. Que tipo de anticorpo é esse? Anticorpo do tipo IgE. Um anticorpo relacionado com alergias. Por isso que a gente vai ver no episódio 2 dessa série, por isso que quando o paciente tem uma asma que não é controlada por nenhuma das etapas de tratamento, uma das possibilidades é utilizar anticorpo monoclonal anti-IgE. Ou seja, a ideia é bloquear, é cancelar, é inibir a própria imunoglobulina E. Porque ela é fundamental para o paciente desenvolver os sintomas da asma. Até agora o que nós vimos é que o paciente vai produzir citocinas, nós temos eosinófilos, nós temos mastócitos, nós temos linfócito TH2, agindo, produzindo citocinas, a gente vai ver que eles vão produzir uma determinada sintomatologia, mas só vai ganhar escala quando esses anticorpos são produzidos. Porque, por enquanto, os alérgenos estão lá circulando. Se, por acaso, ele encontrar com uma dessas células, se, por acaso, essas células conseguirem fagocitar, se, por acaso, essas células conseguirem processar o antígeno, aí sim elas vão liberar citocinas, aí sim vai produzir a sintomatologia. Mas aqui, esses anticorpos, eles vão se ligar na superfície das células, ou um eosinófilo aqui, ou um mastócito aqui, e quando esses anticorpos se ligam, eles vão facilitar o encontro dessa célula com o alérgeno. Os poucos alérgenos que estiverem circulando, eles vão ser atraídos e vão se ligar
a esses anticorpos. Ou seja, a escala, a chance, a eficácia dessa célula aumenta muito. Se ligou num eosinófilo, se ligou num mastócito, imediatamente ele vai liberar as citocinas específicas. Imediatamente ele vai liberar histamina, imediatamente ele vai liberar citocinas, interleucinas e vai promover a reação imunológica. Então, o que nós podemos ver aqui, por exemplo, é um mastócito ligando-se aos alérgenos através dos anticorpos. Ele vai liberar uma série de mediadores, histamina, leucotrienos, citocinas, que vão promover os efeitos fisiológicos. E que no paciente com asma, ele vai ter uma resposta precoce, como por exemplo um broncoespasmo, como edema nas vias aéreas, como obstrução. Por enquanto não é um processo inflamatório, é apenas uma obstrução. Então, no início a histamina, no início o leucotrieno vai promover uma broncoconstricção. Mais tardiamente, o que nós observamos é que as vias aéreas ficam inflamadas, além, é claro, de obstruídas, além de uma hiperresponsividade. As vias aéreas não ficam hiperresponsivas logo no começo, não. Isso é um efeito mais tardio. E esse efeito só acontece quando a resposta imune ganha escala. E ela só ganha escala quando os IgEs se ligam nos atores, nas células responsáveis pela sintomatologia da asma. O que é favorável para desenvolver um perfil TH1 ou um perfil TH2? Porque essa é a chave para o desenvolvimento de asma. Quem desenvolve um perfil TH2 é um perfil relacionado a doenças alérgicas, incluindo aí a asma. Quem tem maior chance de desenvolver um perfil TH1 é um perfil de proteção para o desenvolvimento da asma. E o que leva uma pessoa, claro, a genética vai ser muito importante, mas o que leva uma pessoa a desenvolver mais facilmente o perfil TH2? Uso generalizado de antibiótico. O uso generalizado de antibiótico produz na microbiota normal o que se chama de disbiose. Eu falei sobre isso na aula sobre aliviando a infecção, mais especificamente aliviando a diarreia infecciosa. Se você não assistiu essa aula, volta lá e assiste, eu falei direitinho sobre o que é disbiose. Mas usou generalizadamente, corriqueiramente antibióticos, vai haver uma alteração completa na microbiota normal. E essa alteração vai promover uma inflamação, principalmente quando é selecionado um micro-organismo residente da microbiota normal, que é o Clostridium difficile. Nós vamos ter um processo inflamatório intestinal e a partir desse processo inflamatório intestinal há boas chances de desenvolver um perfil TH2, que é crítico para a asma. Estilo de vida ocidental, comida, bebida, urbano. Olha aqui o ambiente urbano também. Dieta rica em conservantes, acabamos de ver isso. Contato com ácaro e poeira doméstica muito frequentemente. Tudo isso favorece ao desenvolvimento do perfil TH2. E o que é que protege? Protege quando aquelas pessoas têm uma exposição favorável ao desenvolvimento de um perfil TH1. Como, por exemplo, presença de irmãos mais velhos. A imunidade trocada favorece um perfil TH1. Exposição precoce a creches. A asma é uma doença muito mais prevalente em crianças. Então, uma alternativa interessante é a exposição o mais rapidamente possível da criança a outras crianças. Isso vai treinar a imunidade para desenvolver o perfil TH1. Pessoas que têm infecções como tuberculose, como sarampo, como hepatite A, todas elas
tem uma tendência a desenvolver um perfil TH1. Então, vai ser protetor para asma. É claro que são doenças graves, né? Tuberculose, sarampo, hepatite. Ninguém quer ter essas infecções. Mas quem tiver vai receber um perfil TH1 que vai ser protetor para asma. E o ambiente rural, como nós vimos. O ambiente urbano ele é favorável ao TH2, o ambiente rural é mais favorável ao desenvolvimento do perfil TH1. E o que é que pode ajudar, o que é que pode contribuir com o desenvolvimento de sintomas da asma? Primeiro, infecções respiratórias. Pessoas que constantemente têm rinite, sinusite, gripe, infecção de garganta, principalmente infecções virais, têm maiores chances de desenvolver perfil TH2 e, consequentemente, sintomas de asma. Fatores ambientais como fumaça, poeira, fuligem, tudo isso está relacionado também com o desenvolvimento de perfil TH2 e, consequentemente, sintomas da asma. Pessoas que têm asma ou têm uma tendência a ter asma, ou uma susceptibilidade maior à asma e que têm fortes emoções, muitas vezes elas podem entrar em uma crise aguda de asma. Fármacos também podem estar relacionados com o desenvolvimento de crises agudas de asma. A gente acabou de ver AINES. AINES aumenta o número de leucotrienos, favorece a broncoconstricção. O que mais favorece a broncoconstricção? Os beta-bloqueadores. Como o próprio nome está dizendo, os beta-bloqueadores vão se ligar em receptores beta adrenérgicos e vão bloquear esses receptores. Esses receptores, eles estão na árvore brônquica. Eles são responsáveis quando a adrenalina se liga neles, quando a noradrenalina se liga neles, são responsáveis pela broncodilatação. Se eu estou bloqueando, eu estou promovendo a broncoconstricção. Iremos falar detalhadamente sobre isso no episódio 2 dessa série. Lógico, os próprios alérgenos, nós acabamos de ver. Exercício físico. No episódio 2, iremos falar sobre asma induzida por exercício. É uma asma que o paciente, ao fazer exercício, ele gera uma broncoconstricção tão aguda que o paciente entra em uma crise aguda de asma. Os conservantes, também já falamos sobre eles, e fatores ocupacionais. Nós estamos vendo um padeiro aí, uma imagem de um padeiro. Então, dá a depender. A gente sempre ligou muito a asma com alérgenos, com ácaros, mas fatores ocupacionais cada vez mais estão ganhando importância. Então, um ambiente, como por exemplo uma padaria, ou outro ambiente onde tenha muita circulação de pós finos, isso pode fazer com que esse pó entre na via aérea, estimule os atores da asma e o paciente também tem uma crise aguda de asma. Qual o poder, gente? Qual o poder do remodelamento? E eu gostaria de responder essa pergunta fazendo inicialmente uma analogia. Remodelar traz alguns benefícios. Eu trouxe aí um benefício de um remodelamento ambiental. Nós estamos vendo uma imagem do lado esquerdo, um ambiente, e do lado direito um ambiente muito mais organizado, muito mais bonito. Quais são os problemas que a gente vai ver desse ambiente? Ele é desorganizado, difícil de encontrar algo justamente porque ele é desorganizado, difícil de transitar, porque as coisas estão sempre na frente, parte do espaço pode ser um espaço inútil, e do nosso lado direito, nós podemos de cara ver que esse ambiente é muito mais bonito, que ele é fácil de encontrar tudo, porque está tudo no lugar, que ele é fácil de transitar, que todos os espaços eles acabam sendo muito mais funcionais e aconchegantes. Então, remodelar significa o quê? Transformar. Para quê? No intuito de ganharmos uma função nova. No caso aqui, o ambiental. Esse remodelamento é um remodelamento benéfico. Mas nós temos o remodelamento da asma, que é um remodelamento maléfico.
Nós vamos ter uma alteração estrutural que vai promover todos os sintomas da asma. Nós podemos ver aqui o alérgeno. O alérgeno ele vai entrar em contato com o quê? Com as células apresentadoras de antígeno. O alérgeno é o quê? É o pó. O alérgeno é, por exemplo, o conservante. O alérgeno é, por exemplo, o pelo do animal. Tudo isso é alérgeno. Ele vai entrar em contato com células dendríticas. Ele vai entrar em contato com mastócitos que vão processar esse antígeno, vão apresentar esse antígeno para linfócitos TH2, eosinófilos, que são duas células que vão produzir muitas interleucinas, muitas citocinas diferentes. A gente viu algumas delas anteriormente. Essas citocinas, elas vão agir na árvore brônquica. Elas vão promover alterações na árvore brônquica. Elas vão promover alterações remodeladoras da árvore brônquica. O que é que esse remodelamento vai fazer? Primeiro, as citocinas, elas vão promover uma vasodilatação. Vasodilatação vai promover a saída de plasma de dentro do vaso sanguíneo para o tecido. Nós já podemos ver que parte desse plasma vai ficar na luz do brônquio. É o tampão mucoso, é o muco produzido. E nós vamos ver posteriormente que a luz do brônquio ela precisa estar livre. E ela precisa estar livre para quê? Para passagem de ar. Se a luz do brônquio não está livre para passagem de ar, ela está obstruída por muco, o paciente ele não vai conseguir respirar adequadamente. Então, uma das alterações que as citocinas produzidas pelos atores, pelas células responsáveis pela fisiopatologia da asma vão fazer é vasodilatação. Vai produzir também o quê? Descamação epitelial. Olha que combinação trágica. Muito muco obstruindo a luz do brônquio e a célula epitelial que tem esses cílios, o objetivo dela era o quê? Era fazer a limpeza do excesso de muco. É fazer com que haja movimento desse muco para que a luz do brônquio ela não obstrua o brônquio por completo. Mas se nós temos descamação, nós temos exatamente a célula responsável por desobstruir o brônquio sendo eliminada. Então, um fator de remodelamento também é a descamação epitelial. Terceiro ponto, extravasamento do plasma e edema. Quando há uma vasodilatação, quando há extravasamento do plasma, principalmente proporcionado pela histamina, nós temos também acúmulo de muco. E veja que nós temos aqui o muco produzido pela hipersecreção, pela hiperplasia de células mucosas também. Muito muco, poucas células epiteliais que vão fazer essa limpeza. Quarto ponto vai ser a fibrose epitelial. A luz, a parede do brônquio, ela é flexível. E ela é flexível por uma razão muito simples. Ela precisa se distender para quando há necessidade de passar mais ar e ela precisa se contrair quando há necessidade de diminuir a entrada de ar. Então, ela precisa ser flexível. Só que quando há essa fibrose subepitelial, nós temos a parede do brônquio rígida. Ou seja, nós temos uma luz do brônquio obstruído, nós temos dificuldade em eliminar esse excesso de muco e nós temos um brônquio que não é flexível. Ou seja, vai chegar uma hora em que o brônquio vai estar obstruído e não vai haver dilatação para que o ar consiga passar. E um quinto ponto é reflexo colinérgico. Veja que nós temos aqui duas coisas. Primeiro, o reflexo colinérgico e nós temos também uma hiperplasia da musculatura do brônquio. O músculo do brônquio fica hiperplásico. O músculo do brônquio fica hipertrófico, fica forte.
Essa hipertrofia dos músculos do brônquio vão fazer com que o brônquio seja abraçado com muito mais força, que ele seja contraído com muito mais força. E quem é que vai proporcionar essa contração? É justamente o reflexo colinérgico. Sistema nervoso colinérgico, ao contrário do adrenérgico, vai promover broncoconstricção. Com músculos mais fortes, essa broncoconstricção vai ser mais forte também. Veja que essa combinação é explosiva. Muito muco sendo produzido, pouco muco sendo eliminado, paredes dos brônquios que são rígidas e contração muscular muito mais forte no brônquio, ou seja, uma broncoconstricção muito mais forte. Tudo isso vai contribuir para o remodelamento. Ou seja, nesse caso, o remodelamento é para pior. Diferentemente do que nós vimos, onde o remodelamento foi para melhor, aqui no brônquio o remodelamento foi para pior. Então nós temos aí, mais uma vez, a imagem de um brônquio de uma pessoa saudável e a imagem do brônquio de um paciente com asma. Como ele se remodelou. Excesso de muco obstruindo toda a luz do brônquio. Nós temos também músculo hipertrófico muito mais grosso, muito mais crescido, muito mais forte, que vai contrair esse brônquio que já está fechado, dificultando ainda mais a passagem de ar. Muitos eosinófilos produzindo um processo inflamatório, e esse processo inflamatório também vai dificultar a passagem de ar. Também vai promover uma hiperresponsividade. Com o mínimo de alérgeno, esse paciente vai promover uma broncoconstricção. Quais são os sintomas da asma? A gente já está se encaminhando para o final dessa aula. O paciente vai ter o quê? Dispneia, dificuldade respiratória. Lógico que ele vai ter dificuldade respiratória. Como é que o ar vai passar se as vias aéreas estão bloqueadas? Se o muco está impedindo que esse ar passe pelos brônquios? Se o brônquio está se contraindo a todo instante? Se a fibrose dentro do brônquio está impedindo que ele se dilate? É claro que o paciente vai ficar sem ar. É por isso que utilizar um broncodilatador vai facilitar o sintoma, principalmente a dispneia. Outro sintoma também são os sibilos, que são os assobios respiratórios. Resultado de quê? Da obstrução parcial das vias aéreas. Imagine o seguinte, que esse brônquio, vou apagar aqui para vocês visualizarem melhor, que esse brônquio ele não está completamente obstruído. A obstrução é parcial, ou seja, passa um pouquinho de ar. Talvez vocês já tenham feito essa experiência. Quando a gente pega uma bexiga, que enche essa bexiga, que vai esvaziando ela aos poucos, a passagem do ar por uma abertura parcial faz um assobio, faz um barulho. É esse barulho, essa passagem forçada por um espaço bem pequeno, é que é chamado de sibilo. E o reflexo disso tudo, se eu não estou conseguindo respirar, é exatamente a tosse, esse ataque agudo de tosse durante a asma, da dispneia, quem vai abrir o brônquio, quem vai fazer com que o ar passe novamente e o paciente consiga respirar. Além disso, nós temos também como sintomas da asma, expansão da cavidade torácica. Vai chegar uma hora em que o paciente inspira, o ar fica preso e durante a expiração a gente observa que existe uma expansão da caixa torácica. Ou seja, o ar preso vai fazer com que o peito fique muito mais hiperinflado. Aperto no peito, resultado dessa hiperinsuflação, o paciente começa a utilizar outros músculos respiratórios acessórios. Isso provoca também dor e esse aperto no peito. E é claro que o paciente pode acordar à noite e é exatamente esses despertares noturnos que são sintomas do agravamento da asma. A gente vai falar sobre a classificação da asma e a gente vai ver que um dos sintomas
que mostra que a asma ela é mais grave é a frequência dos despertares noturnos de pacientes com dispneia, que é exatamente a classificação da gravidade da asma. Veja que nós temos aqui vários parâmetros, vários elementos que contribuem para que a gente possa classificar corretamente a asma. Nós podemos ver nesse slide que a classificação da asma vai depender também da faixa etária. Nós temos aí uma faixa etária de 0 a 4 anos. A gente vai precisar pegar todos esses parâmetros para juntar esses parâmetros para, na sua combinação, a gente consiga classificar corretamente o paciente. E é extremamente importante que a gente consiga classificar o paciente, porque é essa classificação quem vai direcionar para o tratamento da asma. E é exatamente essa classificação, a partir daqui, que a gente vai iniciar a segunda parte da aula entendendo a asma. Espero que você tenha gostado dessa aula até aqui. A gente vai parar nesse momento para, na segunda parte, falarmos sobre a classificação e falarmos também sobre a espirometria. E é claro que, se você quiser ter acesso a esse slide, se você gostou desse slide, se você quiser usar esse slide, assim como todos os slides da série Aliviando, basta você apontar o seu celular para esse QR Code, que ele vai direcionar você para uma plataforma onde você vai poder baixar todos os slides e assistir todos os vídeos de uma forma muito mais organizada. Então, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Espero que você tenha gostado dessa aula e já faço o convite. Não perca a segunda parte da aula. Eu vou falar sobre como classificar a asma e ela é fundamental para que o paciente possa ser tratado de forma adequada. E vou falar também sobre a interpretação da espirometria, que faz parte da classificação da asma. É um exame importantíssimo para classificar o paciente de asma adequadamente. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima aula.